Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física, certo? Dando continuidade no conteúdo que nós já vimos anteriormente, ok? Então, ainda nós estamos falando sobre eletricidade, só que agora nós vamos falar sobre campo elétrico. Vocês já tiveram uma introdução de campo elétrico, né, onde eu passei um vídeo de um professor lá do YouTube, eu passei já uma pesquisa para vocês. Então agora a gente vai dar uma continuidade a esse conteúdo. Tá? Eu vou dar uma retomada no conceito geral de campo elétrico e depois nós vamos ver mais algumas coisas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é o campo elétrico? Então, existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova Q, só que agora aqui é minúsculo, né? Nela colocada, estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Essa região chamamos de campo elétrico. Então vamos imaginar, né, uma carga geradora positiva, localizada em algum ponto do espaço. Então eu tenho lá uma carga geradora, certo? Então ele está gerando uma eletricidade ali, em qualquer lugar do espaço. Essa carga, será que em volta dela existe uma região de influência onde essa carga está influenciando? Né? Existe, né? A gente sabe que existe. Porque, por exemplo, da mesma forma que o campo gravitacional, que existe uma região que influencia, por exemplo, a Terra, ela tem uma região que ela influencia e ela atrai tudo para ela, para o centro dela, né? Que é o campo gravitacional. A mesma coisa acontece no campo elétrico. Existe uma região que é influenciada por essa carga, certo? Tanto positiva quanto negativa. Nesse caso, nós temos uma carga positiva. Tendo essa carga geradora positiva, se a gente colocar uma outra carga, uma carga bem pequena, que a gente chama de carga pontiforme, tá? Então, ó, carga elétrica pontiforme são as cargas elétricas muito pequenas. Então, se eu tenho essa carga elétrica muito pequena, né? Se eu coloco ela ali próximo a outra carga geradora, o que vai acontecer? Elas vão ter a força de repulsão, concordam? Porque como são duas cargas positivas, ou seja, são iguais, né? A força ali vai ser a força de repulsão. Elas vão, né, se afastar uma da outra, ok? Então a região em volta, né, dessa carga geradora, aonde ela consegue influenciar qualquer carga que esteja ali em volta dela, a gente chama de campo elétrico, certo? Então é bem simples. Vamos continuar. O vetor, né? A flechinha, para onde que vai a flechinha do campo elétrico nas representações? O vetor campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ela tem direção e sentido, ok? Esse vetor sempre apontará para onde aponta a força elétrica em uma carga de prova positiva. Então a gente sempre pensa numa carga de prova positiva. Para onde está indo essa carga, né? Para onde que ela é representada, é a mesma representação do campo elétrico, tá? Então por isso que ela tem que ser sempre positiva. Então se eu tenho uma carga positiva geradora e uma pontiforme positiva, o que vai acontecer? A flechinha vai sair para fora. Se for uma positiva e uma negativa, vai ser para dentro. Então a gente tem que seguir esse sentido dessa carga positiva de prova, ok? Então, ó, o campo elétrico de carga positiva, como eu falei, ó, se nós temos uma carga geradora positiva, como que vai ficar a flechinha dela? A carga de prova vai ser positiva, então vai para fora, elas vão, né, a força de repulsão, então a flechinha também vai para fora, de dentro para fora. Agora, se for a carga geradora for negativa, a de prova vai ser positiva, então elas vão se atrair. Então a flechinha vai para dentro. Então de fora para dentro. Então são as duas representações, né,
dos campos elétricos de uma carga geradora positiva e de uma carga geradora negativa. Agora, se a gente tem duas cargas, como que a gente vai representar esse campo elétrico? Então, primeiro, linhas de força reproduzidas por um par de cargas. Então, quando o campo for produzido por mais de uma carga, as linhas de força tomam sentidos como mostra a figura abaixo. Então, se elas têm o mesmo sinal, né, se elas são positivas, né, o que vai acontecer? Elas vão, né, vai ter a força de repulsão elétrica. Então, as flechinhas elas vão sair para fora da imagem. Então, a gente vai ter a representação desta forma. Agora, quando for o contrário, né, vai ter a atração elétrica. Então, a gente representa elas para dentro. Então, aqui no caso, observem na segunda figura que tem uma positiva e uma negativa, certo? Então, como que vai ficar? Se tem uma positiva e uma negativa, o que está acontecendo? As positivas estão saindo, né? E a negativa está atraindo. Então, sai da positiva e vai para a negativa, certo? Então, observem bem as flechinhas dessa segunda figura. Agora, quando as duas são iguais, como a repulsão na primeira figura, o que acontece? As flechinhas estão todas saindo para fora, certo? Porque há repulsão, ok? Então, essas são as duas formas de representar tanto a repulsão elétrica quanto a atração elétrica. A atração há quando são cargas diferentes. A repulsão quando são cargas iguais. A intensidade do campo elétrico. Existe uma forma da gente calcular a intensidade desse campo. Então, podemos calcular a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme, mesclando a definição de vetor campo elétrico com a lei de Coulomb, obtendo como resultado. Então, vamos ver a fórmula. A fórmula é E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. O que é o E? O E é a intensidade do campo elétrico. Então, a intensidade do campo elétrico a gente vai representar por E. E ele é medido por Newton por Coulomb, certo? O K é a constante eletrostática do meio onde a carga se encontra. Essa constante é sempre fixa, tá? Esse valor é fixo. Então, essa constante K vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Newton metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Então, a gente vai usar esse valor sempre. Então, guardem esse valor, que nos exercícios vocês vão precisar dele. O Q é o valor da carga elétrica que está criando o campo elétrico. Então, aquela carga geradora que vimos, né, o valor dela é representado pelo Q. E ele é medido por Coulomb. E por último, D é a distância da carga elétrica ao ponto onde queremos saber o campo elétrico. E ele é medido em metros, certo? Vamos ver um exemplo de como calcular a intensidade do campo elétrico. Então, 1. Determine a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, localizada no vácuo a uma distância de 0,01 metros da carga. Então, vamos tirar primeiro os dados. Então, nós temos que o E a gente não sabe, é o que vai determinar, né? Determine a intensidade do campo elétrico, então a gente vai calcular ele. O K, né? O K é aquela constante, né, fixa lá, que nós tínhamos falado anteriormente, que era para guardar, que é 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é a carga, né, geradora, né? Então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. E a distância é 0,01 metros. Observação, se no exercício não estiver em metro esse D, né, essa distância, a gente tem que transformar em metro, ok? Nesse caso já está em metro. Vamos começar a calcular. Primeira coisa, coloquei a fórmula
E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. E é igual, então eu vou trocar. No lugar do K, eu vou colocar 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o quê? Quem que é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 5. E embaixo, no lugar do D, 0,01. Então, como era ao quadrado, lá D ao quadrado, então vai ficar 0,01 ao quadrado. Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou multiplicar os números, né, essa constante antes do vezes dos números científicos, certo? Então, eu vou fazer 9 vezes 1,6. E a potência a gente vai repetir, no caso, potência de 10, então vai ser 10. E o expoente, como vai ficar do 10? Como é uma multiplicação de dois números científicos, né? Nós vamos ter que somar os expoentes. Lembra que lá no início do ano a gente viu esse conteúdo, né, de soma, subtração, multiplicação de números de notação científica? Então, aqui a gente vai usar isso agora. Então, os expoentes da potência a gente vai somar. Então, vai ficar 9 mais menos 5. Vai ficar 9 menos 5, que vai dar 4. Ó, vamos ver como vai ficar. Então, ficou 9 vezes 1,6 é 14,4. Vezes o 10, que a gente repetiu, e o 9 menos 5, que dá 4. Então, ficou 10 elevado a 4. A multiplicação ali, a potência embaixo, 0,01 ao quadrado, vai dar 0,0001. Ok? O que eu vou fazer agora? Observem que o número de cima, o 14,4, ele não está em notação científica. Está 14. A notação científica tem que ser menor que 10. Então, eu vou arrumar esse número. E vou também, junto com isso, transformar o número de baixo em notação científica. Como que vai ficar? Então, olha só. Ficou 1,44 vezes 10 elevado a 5. Porque eu andei uma casa para a esquerda, então vai aumentar um número lá no expoente, certo? Então, ficou 1,44 vezes 10 elevado a 5. E de baixo, o 0,001, transformado em notação científica, vai ficar 1, porque a vírgula vai para a direita até chegar lá no 1. 1 vezes o 10. Quantas casas andou? Andou 4. Então, como ele andou para a direita, é negativo. Então, ficou menos 4. Como que eu resolvo isso? Uma divisão agora de notação científica. Então, eu vou dividir os dois números antes do vezes, né, da multiplicação. Vou repetir a potência de 10 e vou subtrair os expoentes da potência. Então, vai ficar 1,44 dividido por 1, 1,44. Vezes 10, 5 menos 4, é 5 mais 4, que vai dar 9. Então, ficou 1,44 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Então, essa é a resposta, ok? A intensidade do campo elétrico produzido por uma carga elétrica é localizada no vácuo a uma distância de 0,1 metros. Beleza? Aguardo vocês então depois no Classroom. Lá vai ter uns exercícios para vocês resolverem. Vou disponibilizá-los também no grupo de vocês, certo? Da sala. Qualquer dúvida podem me chamar lá, beleza? Um bom dia, uma boa semana para vocês. Tchau!